Polícia Federal informa que Fernando Bezerra Coelho, líder do governo no Senado, recebeu 5,5 milhões de reais em propina de empreiteiras responsáveis pelas obras de transposição do Rio São Francisco e outros contratos do Executivo Federal. A negociação e o repasse do dinheiro ocorreram supostamente entre 2012 e 2014, época em que Bezerra Coelho integrava o PSB e era ministro da Integração Nacional da ex-presidente Dilma Rousseff. Bezerra Coelho, o filho e outros investigados foram alvos de ações de busca e apreensão da PF hoje, que foram determinadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Após a operação, o líder do governo no Senado colocou o cargo à disposição do Palácio do Planalto. Começa com você, Josias, vai lá. Entre os vários aspectos espantosos desse episódio, o que mais espanta é a proximidade do Jair Bolsonaro com esse personagem. O Bolsonaro ainda não notou, mas o governo dele vive um desses momentos em que um presidente precisa tomar uma decisão definitiva. E o que o Bolsonaro definir será o governo dele. Está em curso uma reação da velha oligarquia política contra o esforço anticorrupção que foi deflagrado há 5 anos. O Bolsonaro precisa definir de que lado ele vai ficar. Essa batida policial na residência e no gabinete do senador Fernando Bezerra, que é líder do Bolsonaro no Senado, é mais uma evidência de que, no momento, o presidente está do lado errado. Vale a pena reproduzir 2 frases que são sintomáticas. Eu separei aqui para a gente ler. Uma é do advogado do investigado. Ele disse: causa estranheza à defesa do senador Fernando Bezerra Coelho que medidas cautelares sejam decretadas em razão de fatos pretéritos. A única justificativa do pedido de busca e apreensão seria em razão da atuação política combativa do senador contra determinados interesses dos órgãos de persecução penal. Ou seja, o Bezerra acha que a Polícia Federal se vinga dele porque ele age para domar os órgãos de persecução penal. Aí vem a frase do ministro Onyx Lorenzoni, da Casa Civil. Diz o Onyx: é uma situação relativa a fatos passados, quando ele era ministro de um governo anterior. Nesse momento, nós temos só que aguardar. É uma questão individual dele, da vida pregressa dele. Ele vai ter que esclarecer junto às autoridades. Quer dizer, o Planalto avalia, nesse momento, que o melhor a fazer é lavar as mãos, mesmo que o resto permaneça sujo. Onde o governo vê atenuantes, não há senão agravantes. Não importa saber se as embrulhadas do senador vêm de outro governo. O mau cheiro era conhecido e ninguém foge do fedor abraçando o gambá. O pior é que Fernando Bezerra não é o único. Há na esplanada ministros investigados, há um ministro condenado por improbidade, há em casa um filho do presidente sob suspeita de peculato e lavagem de dinheiro. Ao lado de tudo isso, há um presidente da República que precisa recitar o CPF e o RG todas as manhãs ao fazer a barba para se certificar de que ele é o que diz ser e não o impostor que a conjuntura desnuda. Constantino. Bom, tem várias dimensões nesse caso do Fernando Bezerra Coelho, né? A primeira realmente chama atenção não ter fato novo para produzir isso. A Raquel Dodge, PGR, tinha vetado essa busca e apreensão antes por falta de evidências. O Barroso atropelou isso, falando que é óbvio que não deixa rastro quando há lavagem de dinheiro e tudo mais, e acabou autorizando a operação. A figura é conhecida, é quem é. Resgataram vídeos do presidente em maio ainda, no avião, na primeira viagem que fez ao Nordeste, ao lado de Fernando Bezerra, elogiando muito, dizendo que era alguém que fazia muito pelo Brasil. E aí a questão que surge para mim é a seguinte: se há ou não uma retaliação da Polícia Federal, isso é algo que tem que ser, acho que, averiguado, porque eu comentava ontem mesmo aqui da questão do Deep State, que há esse tipo de problema também de abuso ou uso arbitrário de poder por parte de entes do Estado. Então, cadê o processo? Cadê a impessoalidade? É óbvio que o momento chama atenção e é um pouco suspeito, sim. Nesse caso específico, eu acho que a defesa dele faz um argumento, traz um argumento razoável para a mesa e que precisa ser investigado. Agora, quanto à figura ser quem vindo dessa vida pregressa próximo demais de Dilma, de Temer, e mesmo assim ser colocado como líder do governo no Senado,
ser tão elogiado pelo presidente Bolsonaro como alguém que faz, pelo visto, entregando resultado em termos de articulação com o Senado. Isso tudo eu acho que gera uma reflexão, ou deveria gerar uma reflexão, em prol do amadurecimento do brasileiro em relação à política. Política não é o espaço mais adequado para ingênuos, para puristas, para jacobinos. Política é a arte do possível, muitas vezes um jogo sujo, exige que você saiba engolir sapos, que você saiba elogiar a gente, que você considera meio podre, que você inclusive tenha que contemporizar e ceder e articular com esse tipo de figura. Porque o mesmo que vai cobrar uma posição purista do governo, do presidente, vai reclamar se a reforma não for aprovada ou se ele detonar Rodrigo Maia e o Congresso. Então, o meu problema com isso não é o Fernando Bezerra Coelho, figura conhecida, que veio de onde veio, ter sido colocado para articular com o Senado. O meu problema é justamente a narrativa purista, jacobina do bolsonarismo, que acabou gerando esse grau de revolta e impasse. Quem se vendeu como nova era tem que entregar alguma coisa nova. E aí é que vem o problema. Quando começa a mostrar que a velha política é apenas a política de sempre e que não vai desaparecer de cena, aí nós precisamos comparar laranja com laranja e não mais laranja com maçã. Ou seja, tira-se da mesa a aura de o incorruptível, que é diferente de tudo e todos, e por isso devemos, então, fazer amém e sempre defender, não importa o que faça ou não importa o que diga. Então, não é por aí. Vamos avaliar propostas, agendas, vamos ser realistas na cobrança, mas vamos parar de vender essa história de nova era, porque isso não convence mais ninguém. É mais ou menos análogo ao sujeito que é padre pedófilo. E isso é um agravante, porque a pedofilia em si já é abjeta. Mas se o cara é um pedófilo comum, pelo menos ele não se vendeu como um homem de Deus que vai ser puro no trato com os outros e principalmente com crianças. Então, a minha indignação maior, e acho que explica boa parte da reação a esse episódio, né, é porque Bolsonaro e bolsonaristas se vendiam como algo muito diferente do que havia no mercado político. E, pelo visto, não são. Tanto é que tem que colocar como líder do governo no Senado alguém como Fernando Coelho, agora acusado aí de ter recebido 5,5 milhões de propina. É o que é. Já por aqui a Vera Magalhães, será que essa operação respinga no governo? Vera, boa tarde. Boa tarde, Brown, boa tarde a todos. Também não ganhei na Mega Sena, tanto que estava presa no trânsito, peço desculpas pelo atraso. Eu acho que não respinga no governo porque é de fatos anteriores ao governo, mas causa embaraços para a articulação política do governo, Brown. O Fernando Bezerra Coelho é alguém muitíssimo conhecido, não pode, o Palácio do Planalto não pode alegar surpresa e nem mesmo esse timing. O timing foi errado, não, essa alegação não é cabível. Por quê? Porque essa investigação ela já é bem antiga, ela remonta à investigação sobre a morte do Eduardo Campos em 2014. Então, a partir daquele inquérito para apurar as circunstâncias da morte do Eduardo Campos, se chegou ao dono da aeronave, que por sua vez é quem é acusado agora de intermediar o pagamento de propinas para Fernando Bezerra Coelho, seu filho, o deputado, que também foi ministro do Michel Temer, e outros, por conta da transposição do São Francisco. Então, a obra é velha, os personagens são velhos e o caso é antigo, vem sendo investigado há bastante tempo. Fernando Bezerra Coelho já era investigado quando Jair Bolsonaro decidiu colocá-lo como seu líder do governo no Senado, algo que causou espanto, justamente por ele ser quem é. Alguém com um currículo de prestação de serviço a políticos de vários partidos há muito tempo. A família Bezerra Coelho é uma das famílias mais tradicionais, uma oligarquia conhecida de Pernambuco. Já foi espantoso o fato de ser uma oligarquia e ter aderido ao grupo de Miguel Arraes e Eduardo Campos lá atrás. Aí, a partir dessa ligação com o Eduardo Campos, que já era uma novidade para a oligarquia de Petrolina, ele entra no governo de Dilma Rousseff como seu ministro da Integração, condição na qual participou da obra da transposição de São Francisco, que é objeto dessa operação de agora. Depois ele migra para o governo Temer, mesmo com o impeachment da Dilma,
Ele migra para o governo Temer. Veja, ele já tinha deixado o governo Dilma quando o Eduardo Campos rompeu com ela, mas ainda assim continuou ligado, de alguma maneira, apoiando o governo. Depois apoia o governo Temer. Seu filho vira ministro de Minas e Energia do Temer. Então, se tem alguém que tinha muitos carimbos no passaporte da velha política, era o Fernando Bezerra Coelho. Bolsonaro não pode alegar ter sido pego de surpresa por essa operação que agora colhe o seu líder do governo. Resta saber se ele vai adotar com ele a mesma régua que adotou com o seu ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, que já é investigado e ainda assim continua no cargo. Se valer o mesmo critério, Bolsonaro tende a dizer que vai aguardar provas mais robustas, vai aguardar que a investigação avance antes de decidir se troca o líder. Ele já colocou o cargo à disposição. Isso coloca para a gente discutir com o nosso público, e aqui é importante que a gente faça as discussões de uma forma bem terrena, bem pragmática, mostrando como os mecanismos da política funcionam, porque o Fernando Bezerra Coelho, assim como políticos como o Romero Jucá e outros, são aqueles que são, sim, da velha política, são de velhas oligarquias, têm escândalos no seu currículo ali, mas são exímios operadores do Congresso, sabem operar muito bem regimento, sabem operar muito bem funcionamento de comissões, entendem como a banda toca, tem trânsito entre as bancadas, e essa é a razão pela qual essas figuras, a despeito do seu passado, a despeito desses escândalos, são sistematicamente promovidas a líderes, porque eles sabem cumprir esse papel de liderança no governo e no Congresso. Com isso eu estou dizendo que se deve relevar a corrupção? Não, estou apenas explicando a escolha do Bolsonaro por um nome como Fernando Bezerra Coelho, sendo que ele, na base dele, na base estrito sensu do PSL, não tinha ninguém que nem conhecesse o tapete azul do Senado, porque era todo mundo neófito. Então ele precisava buscar alguém com um mínimo de conhecimento das engrenagens e das ferramentas da casa. Aí o Davi Alcolumbre, numa composição com o Onyx Lorenzoni e com o próprio Romero Jucá, que é presidente do partido do Fernando Bezerra Coelho, sugeriram esse nome ao Bolsonaro. Houve algum estranhamento no início, o Onyx bancou, e aí Bolsonaro o colocou como líder, e os dois desde então estreitaram relacionamentos. O presidente já foi a Petrolina, sua primeira viagem ao Nordeste foi pelas mãos do Fernando Bezerra Coelho. Então é alguém de quem ele se aproximou, alguém em quem ele hoje confia para ter o termômetro do Senado. Não vai ser tão simples assim escanteá-lo e trocar por outro. E só para fechar esse primeiro comentário, isso causou já um novo estranhamento entre o governo e a APF. Por quê? Porque a busca e apreensão sobre Fernando Bezerra Coelho foi pedida pela Polícia Federal e negada pelo Ministério Público. A APF atravessou o Ministério Público e foi direto ao ministro Luiz Barroso no Supremo, que aí sim autorizou a busca e apreensão. Então já há uma nova indisposição. Conversei com fontes hoje no Palácio com a APF por conta dessa insistência em ir para cima do Fernando Bezerra Coelho, que, repito, não é um personagem novo. Josias. Olha, eu entendo o argumento do Constantino, não se pode ser purista em matéria de política, mas eu acho que tudo tem limite, né? Na Câmara, o presidente mantém um líder, o Vitor Hugo, que é um major neófito em política, e a despeito de todas as pressões que sofreu, ele se recusou a trocar, sob o argumento de que é nova política, que não vai ceder à velha política. Aí vai no Senado e nomeia para líder um personagem conhecidíssimo, manjadíssimo, já investigado na época. Ele fez a primeira viagem que o Constantino e a Vera recordaram ao Nordeste. A primeira viagem dele ao Nordeste, depois de eleito, depois de tomar posse, foi para Petrolina, ali a cidade, no estado do Fernando Bezerra. No dia da viagem, isso tem 4 meses, o TRF4, lá de Porto Alegre, ordenou o bloqueio de 258 milhões em dinheiro ou em bens do Fernando Bezerra por conta de uma ação por improbidade que é movida lá pela Força Tarefa de Curitiba. Quer dizer, o personagem é esse. Então, no ambiente que nós vivemos, não é concebível
por mais que você não queira ser purista, e aí não se trata de purismo, não há mais espaço para celebrar esse tipo de acordo, do tipo uma mão suja a outra, num cenário como esse que a gente está vivendo. Esse procedimento da Polícia Federal atravessar a Praça dos Três Poderes ali e ir direto no Supremo Tribunal Federal, ele não é um procedimento inédito. Aconteceu também com o Temer, quando a Raquel Dodge negou algumas providências requisitadas pelo delegado, que conduzia a investigação do terceiro inquérito contra o Temer, e a polícia foi lá, o mesmo ministro Barroso, e autorizou. E eu acho que no cenário em que nós vivemos de corrupção sistêmica, eu me simpatizo mais com esse tipo de procedimento em que você leva a aplicação da lei às fronteiras do limite do que com um procedimento que arquivasse, que concordasse, não vale a pena fazer a batida de busca e apreensão. Por que não? Nós estamos vivendo um cenário de excepcionalidade. Se você não infringe a lei, se a lei permite, eu acho que deve fazer. Fala, Constantino. A minha fala foi mais um ataque ao purismo jacobino de uma ala do bolsonarismo do que a esse caso específico do Fernando Bezerra, essa escolha, né? Porque eu acho que isso faz muito mal para a política, é a negação da política. Vamos lembrar que muitos, inclusive na imprensa, cobravam do governo uma melhor articulação com o Congresso, mesmo sabendo que no Congresso há um bando de gente com um currículo, para dizer o mínimo, suspeito. Então, a própria escolha de Rodrigo Maia como presidente, e teremos a oportunidade de fazer a sua orelha arder um pouco mais à frente, quando tivermos uma pauta sobre a questão da mini-reforma eleitoral, mas a própria escolha do Rodrigo Maia contou com o apoio do PSL e dos Bolsonaro, e tinha lá a candidatura do Marcel Van Hatten do Partido Novo como alternativa, que o MBL, por exemplo, apoiou. Então, eu entendo o argumento de virar e falar, poxa, mas o Marcel Van Hatten não só não tinha chance, como se ganhasse não teria governabilidade, são esses termos conhecidos. Então, é um debate de adultos, não quis pegar um caso específico, quis mais atacar a questão desse purismo, dessa coisa de antipolítica. Agora tem que ser a política, o Brasil tem que virar a Suíça amanhã, senão não há mais como fazer qualquer tipo de negociação com essas figuras que estão aí, inclusive condenando todos eles antes mesmo da justiça, o que é sempre também um perigo, né? Porque isso não é uma mensagem republicano-liberal, a gente precisa das provas, das evidências, denúncia não é prova, e por aí vai. Mas é mais só para chamar a atenção disso, para não cairmos em contradição. Cobramos a articulação, depois reclamamos que certas figuras precisam ser encaradas dentro desse contexto de articulação. E quanto ao que a Vera falou do estremecimento Polícia Federal e governo, vale notar que o ministro Sérgio Moro foi realmente chamado, né, para conversar fora da agenda com o presidente. Então, tudo indica que, obviamente, há aí um clima mais estremecido, porque, no mínimo, pegou mal. Né? Pegou mal porque, como eu disse antes, o advogado de defesa do Coelho tem um ponto, do Bezerra tem um ponto, quando diz que não houve nenhum fato novo que justificasse essa ação. Diga, Vera. É que a busca e apreensão, diferentemente da prisão preventiva, que precisa de um fato novo, ela não. Se chegou nesse momento de você produzir provas, a busca e apreensão, ela se justifica para isso, para você produzir as provas, levar o inquérito e uma eventual denúncia adiante. Então, o que precisa de fato contemporâneo, fato atual, é prisão preventiva ou prisão provisória ou qualquer coisa do tipo, e nem ele nem o filho tiveram essas medidas decretadas. No caso, do que o Rodrigo disse, eu concordo com ele. Eu acho que não se pode estigmatizar a política a partir das práticas dos políticos, né? A atividade política, ela é maior do que isso. E ela muitas vezes necessita da existência dessas figuras, porque são elas que fazem a coisa andar de alguma maneira. O Fernando Bezerra Coelho é um articulador muito competente naquilo que ele faz. Salvou o governo Bolsonaro já de poucas e boas nas mãos justamente dos novatos, que por ter muito ímpeto e muito gogó, mas pouca habilidade ali, já colocaram o governo em situações limites, e foi ele que foi lá e salvou. Então, você não pode olhar as pessoas de uma maneira plana, né? Como se fossem personagens de um desenho animado que só tem característica o bonzinho e o mauzinho. Ninguém é assim. Na vida, na política, nas nossas empresas, no dia a dia, não existem pessoas planas. As pessoas são complexas, elas têm
múltiplas facetas. E este excelente articulador é um personagem conhecido. O esquema que está descrito nessas delações é um esquema que não foge em nada no Petrolão, no Mensalão. É propina, aquela propina corrupta básica ali. Para liberar a obra, as empreiteiras tinham que pingar uma grana sistematicamente para o ministro e para os seus filhos. Eles têm provas disso? Têm os depósitos? O volume de propina que eles descrevem ali é muito grande. 5,5 milhões de reais não é algo que você consiga fazer diluído. Você deixa algum rastro. No Petrolão, a gente viu quantias dessa monta deixando rastros. Se fossem depósitos no exterior, fossem depósitos no Brasil, fossem entregas por meio de portador, que as empresas tinham como documentar. Se essas empresas tiverem prova da comunicação sistemática com ele e com o filho e desses depósitos, a situação dele vai se agravar fortemente, vai se agravar bastante. Então, resta ao governo saber qual é a redução de danos que vai querer fazer. Perder um excelente articulador para não ficar associado a um escândalo que ainda por cima é um escândalo do governo Dilma Rousseff. Então, você traz para dentro do palácio um escândalo do seu pior inimigo, ou vai dar um voto de confiança para o Fernando Bezerra em razão desses serviços realmente prestados no campo da articulação política? Também não é uma escolha binária nem simples, mas é essa que o presidente vai querer fazer. Ele é que errou ao querer transformar a política num fla-flu eterno. Quando acontecem esses outros jogos, as outras partidas no meio do campeonato, a coisa se mostra um pouco mais complicada. Mais alguma coisa, Josias Constantino? Podemos pro nosso break. Esse é exatamente o meu ponto, né? Quer dizer, essa coisa da visão maniqueísta, binária, infantilizada do mundo, né? E da política, essa coisa de time de futebol, tribalismo, né? Nós somos os legais e puros. Eles são os inimigos, os comunistas, os bandidos e os corruptos. Isso é que o bolsonarismo tanto ajudou a alimentar, que é o monstro que provavelmente voltará para engoli-lo. Porque você é incompatível com o mundo real, né? Se você ficar lendo livro infantil, tudo bem, você vai acreditar nisso. Se você ler literatura séria, né, para adultos, você vai entender que existe uma coisa mais ambígua, que existe uma região mais complexa dos seres humanos, como a Vera bem colocou, não são figuras planas, né? Então, é esse o recado principal, na minha opinião, né? A decisão é difícil, é um trade-off, qualquer escolha que o presidente faça tem uma perda, né, de um lado, e assim é o mundo real, né? Então, se a gente tirar da mesa essa aura de purismo, do Bolsonaro como incorruptível, da nova era, essas bobajadas todas, talvez a gente possa ter um debate mais amadurecido na política brasileira e talvez isso esteja fazendo muita falta. Eu acho que esse amadurecimento, ele não pode exagerar no cinismo, né? É evidente que a política, as pessoas não são planas, o mundo não é binário. Agora, nós estamos vivendo um momento especial. Tem uma investigação que dura 5 anos, que revelou uma corrupção amazônica. Você não pode pegar um personagem desse mundo e transpor para um mundo que acabou de ser eleito, enrolado numa bandeira da ética. A ex-presidente que foi eleito nessas condições transforma um personagem desse mundo que ele prometeu se dissociar, pelo menos, desse universo, aí transforma o sujeito em líder do governo. Olha, tudo tem limite, até para o cinismo há um certo limite, e eu acho que não dá para contemporizar com certas coisas. Tem várias pessoas no Senado que poderiam ocupar essa função de articulador. O Fernando Bezerra é competente, mas o custo-benefício, a relação é muito desfavorável.